crise, nós temos uma crise geopolítica envolvendo ali as fronteiras da Rússia com a Ucrânia. De um lado, já começou, tá? Então dá like, se inscreve e compartilha. Todo mundo sabe aqui que nós temos uma crise geopolítica envolvendo as fronteiras da Rússia e da Ucrânia. A Rússia, por um lado, defende ali a sua existência e não quer que o Ocidente, né, principalmente ali a OTAN, principalmente representada pelos países da Europa, mas também pelo próprio Estados Unidos, são inimigos históricos, são inimigos mesmo, tá, pessoal? No campo diplomático, eles não são parceiros, são inimigos, eles se tratam assim. Né? Talvez a mídia não fale dessa forma, mas é assim, né, que se consideram. Então eles estão ali nesse embate e durante muito tempo, após a queda da União Soviética, já expliquei isso aqui algumas vezes, houve, antes um pouco até da queda da União Soviética, a dissolução do Pacto de Varsóvia, que é a reunião das antigas repúblicas soviéticas, um acordo militar de, vamos dizer assim, de mútua defesa. Ou seja, qualquer país que fosse atacado, atacaria todos. Mais ou menos o mesmo pacto que tem a OTAN com os países que compõem a OTAN no Ocidente, né? Que é a Organização do Atlântico Norte. O Pacto de Varsóvia era o homólogo da OTAN, vamos dizer assim. Só que as repúblicas soviéticas se desfizeram, né, a partir ali de 90, principalmente o final disso tudo se consolida em 97, mas a partir de 91, queda do Muro de Berlim e tudo mais, a coisa começa a se dissolver. A Rússia entra num caos e, para priorizar a sobrevivência, acaba não, vamos dizer assim, fazendo as melhores negociações com os seus inimigos históricos. Pois bem, isso aí vai ter um preço no futuro, que foi a ampliação, é óbvio, isso faz parte, é legítimo, inclusive, em caso de conflito, a OTAN foi lá e trouxe para si as ex-repúblicas, algumas delas, né? A maioria, inclusive. Ficaram algumas de fora e algumas permaneceram neutras, países permaneceram neutros que nunca foram na União Soviética, por exemplo, como Finlândia ou a própria Suécia. Hoje a gente vê um cenário onde esses países que fazem fronteira com a Rússia, alguns deles, né, hoje estão na OTAN, portanto, representam um risco, inclusive fronteiriço, com a Rússia. E chegou um ponto que a Rússia se reconstruiu, a partir principalmente da gestão do Putin, para... Eu até digo o seguinte, não que a Rússia não tenha interesses de expansão imperialista no futuro, mas eu não acredito que isso seja possível nos próximos 50 ou 100 anos. Né? Eu acredito, sinceramente, conheço bastante ali as estratégias, as políticas da Rússia, conheço o território russo. Eu vejo eles muito mais preocupados em preservar o que eles ainda têm e entendem como ameaça direta a ocupação ou a conversão de alguns países que eram seus ex-aliados para o Ocidente, principalmente com a Europa e principalmente a partir da OTAN. Pois bem, isso avançou demais e hoje a Rússia não é a mesma Rússia da década de 90. Houve não só a reconstrução econômica, que ainda passa por uma economia emergente, mas já pujante, mas principalmente a reconstituição do setor da defesa. Aliás, a Rússia encontrou no seu setor da defesa uma vertente para a produção e o crescimento econômico, tanto interno como para a exportação, algo que o Brasil ainda não enxergou. Espero que a gente enxergue em breve, né, em termos políticos. E hoje, uma Rússia reconstruída se coloca na posição de fazer exigências ao Ocidente, principalmente para os avanços da OTAN sobre o seu território. Pois bem, até redundante isso que eu falei, porque eu já expliquei isso algumas vezes. Isso colapsou com a questão da queda dos aliados russos na Ucrânia e a imediata reação da Rússia, retomando, por exemplo, a Crimeia e ultrapassando algumas fronteiras da Ucrânia, principalmente na região ali de Donetsk, Donbass, né? Donetsk, Donbass.
que são fronteiras. Pessoal, a Ucrânia, eu acho que são 2.000 quilômetros de fronteira com a Rússia. É muita coisa. Isso então vem escalando, a Ucrânia fomentada pela OTAN e a Rússia, é óbvio, defendendo seus interesses territoriais ali. Pois bem, isso chegou a tal ponto, né, de que a OTAN começou, vou falar o Ocidente, mas é a OTAN, começou a revelar uma série de possíveis planos de que já agora em janeiro a Rússia tentasse uma invasão no território da Ucrânia, além da Crimeia, ou seja, nessa linha fronteiriça ali de Donbass, Donetsk e Donbass, né? E a evolução disso, né, foi uma escalada diplomática e de ataques midiáticos, né, onde ora a OTAN ou o próprio governo americano acusa a Rússia de que irá fazer isso e a Rússia dizendo que não. Mas o grande fato é que o governo russo deslocou mais de 100 mil homens para essas fronteiras, ou de forma defensiva ou efetivamente para promover um ataque. Isso é uma realidade, isso é um fato. E quando foi pressionado ao extremo, o presidente Putin respondeu que não só não recuaria, mas fez uma série de exigências, inclusive de que a OTAN declare publicamente, na verdade, formalmente, né, que não aceitará ou não convidará mais a Ucrânia para, no futuro, compor as fileiras da OTAN. Pediu para que outros países, ex-repúblicas soviéticas e do Pacto de Varsóvia, sejam retiradas da Aliança Ocidental. E ainda exagerou no final, pediu ainda que países que são neutros, que nunca estiveram envolvidos nisso, como a Finlândia e a Suécia, jamais pudessem ser admitidas na organização. Pois bem, no nosso entendimento, a gente já fez várias análises, são pedidos impossíveis de serem atendidos, é óbvio, jamais o Ocidente vai entender, só que se tratam de pedidos de potências nucleares que se enfrentam agora não mais por procuração. Todo o combate que nós vimos no passado tinha muito a ver com guerra de procuração, ou seja, se procurava um território neutro, ou um território intermediário, né, onde as forças ocidentais e da Rússia se degladiavam. Dessa vez é a própria fronteira da Rússia e o próprio exército russo formal, o seu exército ordinário, né? Então a coisa mudou totalmente de patamar, ao ponto de que foram marcadas agora para esta semana reuniões para arrefecer esse clima, que pode gerar inclusive um conflito nuclear. Pois bem, eu já vou antecipar aqui, não vai ter nenhum resultado positivo, assim como a questão do Irã com Israel também, as negociações, não só com Israel, mas do programa nuclear iraniano, também não prosperarão. Isso aí a gente já falou várias vezes. Mas, declaradamente, essa questão, essa reunião que está acontecendo essa semana, já os próprios enviados já estão lá em posição de não assinarem nada em acordo. Até porque, por exemplo, os Estados Unidos já compareceu no primeiro dia e disse que qualquer relação de conflito ou acordo a ser feito entre a Rússia e os países envolvidos deve ser feito diretamente com os países envolvidos e que os Estados Unidos comparece lá mais como um moderador de recado. Portanto, dificilmente sairá algum acordo formal. O que esperar depois disso, a gente vai conversar durante a semana. Eu só fiz questão de trazer aqui esse episódio para a gente entender que, assim como foi preconizado lá no final do ano passado, nós falamos que isso aconteceria a partir do dia 10, os eventos começaram. Eu posso ler rapidamente aqui, né, o material. Eu vou pedir para você, dá like, se inscreve e compartilha. Após tensão e ameaças, Estados Unidos e Rússia se reúnem em Genebra. Eu fiz um pouquinho diferente, que a análise veio primeiro que a leitura, mas vamos lá. No domingo 9, o vice-chanceler russo Sergei Rybakov se reuniu com Wendy Sherman, vice-secretária dos Estados Unidos, na véspera das negociações oficiais russo-americanas sob garantias de segurança. O diplomata russo
afirmou que as próximas negociações entre Rússia e os Estados Unidos sobre a estabilidade estratégica em Genebra devem, em geral, incidir sobre a não adesão da Ucrânia à OTAN. Ou seja, de tudo que a Rússia pediu, o principal ponto que eles estão colocando é vocês têm que garantir que a Ucrânia não será aceita na OTAN. Moscou está pronto para ouvir o que os Estados Unidos têm a dizer sobre a não implementação de mísseis no território da Ucrânia. O diálogo construtivo só é possível no contexto mais amplo de revisão das decisões da cúpula de Budapeste sobre o futuro da Ucrânia, disse o vice-chanceler. Vamos ouvir o que eles têm a dizer, né? Isso precisa ser colocado em um contexto mais amplo. Estarão eles dispostos a assegurar que a decisão da cúpula de 2008 da OTAN seja revogada? Estarão dispostos a dar garantias legais de que este país, bem como outros países, aí tem uma lista conhecida, não irão aderir à OTAN? Esta é uma questão em aberto, disse o vice-primeiro-ministro russo. Bom, Rússia descarta quaisquer concessão sob a pressão no diálogo com os Estados Unidos sobre segurança, diz o Ministério das Relações Exteriores russo. Existe uma alta probabilidade que a Rússia enfrentará, em Genebra, uma falta de vontade dos Estados Unidos e da OTAN em atender a posição de Moscou, mas ela não fará concessões, disse Sergei Ryabkov. Olha, é exatamente o que eu acabei de falar aqui. Não existe nenhuma possibilidade da Rússia recuar, e os Estados Unidos já chegaram lá dizendo que não farão acordo, pois os acordos deveriam ser feitos entre os países envolvidos. Portanto, é uma chance meramente de costurar algumas salvaguardas para um conflito futuro. Eu não estou nem um pouco otimista sobre o que pode acontecer ali. Eu acredito sim que a coisa pode descambar para algum tipo de conflito bélico que trará prejuízo principalmente ao povo da Ucrânia. Pessoal, as pessoas que tomam as decisões no mundo normalmente estão muito confortáveis em seus assentos a milhares de quilômetros de distância, né? Mas, diferente do que houve no passado, além do próprio prejuízo esperado para o povo ucraniano, a coisa pode desenrolar, já que se tratam de potências nucleares envolvidas, em atos de consequências imprevisíveis para a região lá e até para o mundo. Cabe, sinceramente, a nós aqui só a oração, porque o que essa turma efetivamente vai decidir ainda é uma incógnita. Não farei o... Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a Curtas do Pátria e Defesa, o nosso canal, olha, com análises bem mais reduzidas aqui para você. São vídeos com até 5 minutos ali de análise bem objetivas sobre pontos específicos das nossas lives que nós debatemos diariamente ali por mais de 2 horas, né, por dia. Aqui no canal Curtas do Pátria, você verá isso de forma compactada, né, com recortes ou vídeos originais com até 5 minutos de duração, para que você possa aqui acompanhar esse trabalho. Para isso, eu vou pedir para você, olha, nesse momento, você chega junto, dá uma olhada aqui do lado, essa é a sua página, aqui você se inscreve e aperta aqui, ó, no botão do sininho e marca todas. Pronto, você já fez isso. Agora é só curtir e compartilhar com os amigos. Te espero todos os dias aqui com vídeos às 7h15 da manhã, ao meio-dia e 45, às 15h45, às 17h45 ou em qualquer outro horário aqui. Mas de 3 a 4 encontros diários nós teremos aqui no canal Curtas do Pátria. Te espero aqui. Um forte abraço a todos e fui!